Oi, boa tarde. Vamos começar, então? Boa noite. Bom, gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês aqui. É importante para mim também. E eu espero que seja assim, um momento interativo, que eu possa falar, mas eu também espero que vocês contribuam bastante. Porque falar de economia criativa é uma coisa que não vai depender só de mim, né? Nunca depende de uma só visão, ele vai sempre depender de mais de uma visão, porque eu acredito que existe mais de uma economia criativa, dependendo de onde ela vai se manifestar, enfim. Como um método assim para a gente seguir daqui em diante, eu vou trazer mais um contexto, né, da economia criativa, ou como eu cheguei até a economia criativa. E vai ficar um pouquinho mais conceitual, mais acadêmico, um pouquinho mais explicativo, mas assim, mais para frente eu espero que trazer mais para a prática, para coisas que a gente possa tornar mais efetivo. E vai ter momentos de interação, tem algumas perguntinhas aí, e enfim, aí eu vou passando assim o que vai rolando daqui em diante. Então, a gente vai falar de economia criativa e sustentabilidade, inspirações e desafios. Meu nome é Bruna. E então, começando assim, né? Eu sou bacharel em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, no Rio. E eu estou fazendo a pós-graduação em comunicação e marketing, justamente por ter tido interesse muito grande nesse tema de economia criativa e tal, e caio bastante assim em comunicação. Bom, tudo começa com o conceito de cultura, né? Então, eu queria muito explicar como eu entendi essa coisa de economia e cultura aí. Na faculdade, a gente estuda sempre a questão muito antropológica da cultura, mas também tem o estudo de políticas públicas para a área da cultura. Quando eu conheci as políticas públicas na área da cultura, e comecei a estudar bem os planos de cultura, mas quando o Gilberto Gil estava no Ministério, lá para 2003, ele, junto com outras pessoas, começaram a compreender que a cultura ela poderia ser vista com mais de uma dimensão. Tanto que ele aponta, então, a dimensão simbólica, cidadã e econômica. Como né, então, essas dimensões? Porque antes cultura era cultura, somente. Então, ela era totalmente simbólica. Eram expressões que vinham de grupos, né, que mostravam sua cultura, mostravam os seus ritos, enfim, as suas vivências, somente aquela visão antropológica de cultura. A cidadã seria uma cultura participativa, uma cultura que não vem também só de um grupo, são vários grupos que têm acesso a várias culturas expressas por vários grupos e vivem junto, produzindo e comprando, né? E expressando outras culturas, aproveitando de outras culturas, enfim. E a dimensão econômica da cultura, que é tudo aquilo que é gerado através das expressões culturais. Quando chegou nessa questão de, dimensão econômica, e eu estava assim, no primeiro semestre da faculdade, falei, cara, eu acho que eu quero estudar um pouquinho mais disso, eu quero compreender, então, como é dada essa dimensão econômica da cultura. E eu vi essa meta do Plano Nacional de Cultura de 2012, já não era mais o Gilberto Gil, mas a Ana de Holanda, no MINC, né? E ela fala, a cultura como lugar de inovação e expressão da criatividade brasileira fará parte de um novo cenário de desenvolvimento econômico socialmente justo e sustentável. Sendo assim, ela já fala a economia na cultura como uma forma que todos terão acesso a produzir cultura e todos terão, de forma sustentável, como viver dessa cultura e se autossustentar, né? Os recursos nessa área serão distribuídos de forma democrática e atenderão às necessidades locais e regionais. Os recursos que ela fala aqui são as leis de incentivo à cultura. Essas leis de incentivo à cultura, elas são geradas através de políticas públicas de cultura.
Então, o que são as políticas públicas? Eu sei que, por exemplo, em Ribeirão Preto, na região norte, tem o hip hop. Então, eles já estão fazendo isso independente do nosso financiamento. Porém, eles precisam de uma ajuda, eles precisam que isso permaneça e precisam se autossustentar isso que eles já estão fazendo. Então, ela acredita que até 2020, que vou falar depois, isso seria feito de forma democrática, descentralizada, não somente aquela cultura que a gente chama, né, da alta sociedade. Em 2020, muitos territórios criativos terão sido reconhecidos e a produção cultural local terá apoio para sua sustentabilidade econômica. Foi como eu disse anteriormente. Ela vai ver os potenciais de produção cultural local, eles terão uma forma de ser financiados, de receber apoio, e até 2020, esses pontos seriam considerados e vistos como criativos e todos eles, de forma democrática, fariam a sua produção cultural. Então, quando eu entendi que a economia da cultura era feita por expressões culturais, ela poderia ser feita de uma maneira democrática, descentralizada, todo mundo então poderia fazer cultura e poderia viver disso, eu queria um pouco mais a fundo sobre o que é então economia da cultura. A economia da cultura, ela está ligada com as indústrias culturais. Não necessariamente é obrigatório que esteja ligada às indústrias culturais, o que a gente conhece como indústrias culturais. Ela pode estar só ligada às expressões culturais. Mas é muito importante pegar como indústria, a visão de indústrias, por quê? No século XIX, na Alemanha, a escola de Frankfurt, tinham pesquisadores que descobriram que a cultura estava sendo transmitida através de meios de comunicação, meios tecnológicos de comunicação, que era tecnologia antes, o rádio, o cinema, enfim, TV, eram meios de comunicação e aí eles perceberam que essa cultura expressa, ela era de certa forma massificada. Ela tinha que ser entregue para todos, independente da sua classe social, de uma maneira igual. Então, o filme que eu vi era o mesmo filme que uma pessoa muito rica via. E era o mesmo filme que uma pessoa que talvez não tivesse tanto acesso, mas de repente vai ter um cinema de rua, ele ia ver o mesmo filme. Quando ligava o rádio, a música que eu ouvia era a mesma música que outra pessoa estava ouvindo, e enfim, a gente ouvia a mesma música. Então, era uma forma massificada, né? E o Bauman, quando ele fala sobre cultura líquida, ele não fala de uma forma tão positiva assim, né? Porque ele fala, a cultura, a indústria cultural, ela é nada mais, nada menos que uma forma de você fazer com que a base da pirâmide tenha acesso à mesma coisa que o topo da pirâmide, porém de uma forma massificada. Então, o democraticamente não é tão democrático, né? O que a gente chamaria de democracia cultural. Não era tão democrático, porém existia essa indústria, existia essa forma de propagação de cultura e não tinha o que ser feito. E isso gerava certo lucro, né? Até então a visão de cultura e economia era vista de uma forma extremamente negativa, porque tinha sim essa massificação. Quando é lá para, pegar a colinha aqui, lá para 1966, então na década de 60 até a década de 80, mas principalmente aí na década de 60, é quando as pessoas começam a descobrir que economia e cultura são dois termos que não precisavam ser opostos. Não era tão negativo quanto parecia ser. Tudo dependia da forma como você usava, né? Até como referência, tem um livro que chama Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour. E o Bruno Latour, ele fala sobre isso, né? Às vezes, a gente quer categorizar as coisas, a gente tem tanto medo de unir as coisas, que a gente já percebe que está tudo junto. É tudo incluso e não tem como você separar mais. É o mundo que a gente vive, né? Esse daí já é um século XXI. E nessa pesquisa sobre indústrias criativas surge uma outra pesquisa. Nessa época, as artes performáticas eram muito desenvolvidas. Existiam muitas artes performáticas, muitos performances, muitos artistas, pesquisadores das artes performáticas. E
criaram um livro, o Bowen e o Bauman, eles criaram um livro que fala sobre performance e o dilema econômico. Porque eles notaram que existia tanta arte performática que elas precisavam de um apoio financeiro, elas precisavam de políticas públicas para que elas permanecessem acontecendo. Porque eles iam lá, faziam a performance, não ganhavam nada com isso, iam para casa assim, de uma banana, uma hora eles iam desistir, né? A gente precisa viver, a gente precisa se alimentar. Então, como você pega um monte de performances, coloca eles lá para se apresentarem e não dá nenhum tipo de recurso para eles fazerem esse trabalho? Porque a performance não precisa de um lugar especificamente, não precisa de um espaço físico. Ele pode ser feito na rua, pode ser feito em qualquer ambiente. Então, eles pensaram nisso, né? E, nesse mesmo livro, eles acreditam que a economia ligada com a cultura era também uma ferramenta de preservação e potencialização das expressões culturais. Então, eles ultrapassaram essa visão de que só a performance era uma coisa positiva, só a performance já estava acontecendo. Eles olharam que existiam tantas outras expressões culturais que não tinham incentivo, não tinham políticas públicas e que precisavam se autossustentar. Sendo assim, a gente poderia então entender, conceituando a economia da cultura, que é uma geração de renda e emprego para trabalhadores da cultura, artistas e artesãos. Assim, de uma forma muito geral, nem colocando no contexto do Brasil ainda e tal, mas foi como ela foi construída. Enfim, estudei bastante economia da cultura também, gostei, falei, nossa, que legal, né? Artista tem que ganhar dinheiro mesmo, a gente tem que viver disso, a gente tem conta para pagar e tal. Só que aí eu descobri também que a economia da cultura era só um micro de uma economia que já existia, que as pessoas já estavam estudando. Dentro de categorias, a economia da cultura era muito pequena, porque assim, são muitas expressões culturais, música, dança, artes cênicas, artes plásticas, enfim, tudo aquilo que a gente considera cultura, são várias coisas, né? Então, caberia numa coisa muito ampla. Porém, assim, eu gosto de comer, né? E eu pensava sempre, comida é cultura, gente, não tem como comida não ser cultura. Eu estava andando, eu fiz em Rio das Ostras a faculdade, aí tinha várias feiras, tal, aí tinha uma feira gastronômica, aí comia acarajé, comi isso, falei, olha, tá vendo que delícia, eu tô experimentando essa cultura e tal. Aí a gente estava fazendo trabalho na faculdade uma vez, uma menina foi apresentar sobre cultura árabe e ela levou umas comidas árabes, assim, né? Eu, ai, que delícia, nossa, é muito cultura, gente, comer é muito cultura. Aí eu falei, tá, e agora? Comer é cultura, mas não está dentro da categoria cultura. Gastronomia não está na categoria cultura. E agora? Eu acho que isso é muito pouco. Estudar a economia da cultura é muito pouco. Tem tantas outras coisas que eu tenho visto como cultura, particularmente falando, né, que para outras pessoas pode não ser, mas todo mundo tinha concordado comigo. E aí ficou naquela fase, né, tipo, eu tenho que fazer o TCC, e agora? O que eu falo? Faço, tal, vou falar do quê? Eu queria falar de economia da cultura. E aí tinha os professores que falavam, mas isso, né, então, nossa, você vai falar de economia da cultura, você não vai conseguir desenvolver. Aí eu descobri a economia criativa. Falei, caraca, eu vou falar disso, é muito legal. E aí os professores falavam, economia criativa não existe. Economia criativa, você só fala de coisas que envolvem tecnologia, inovação, jogos, tal. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então, descobri que economia criativa, assim como economia da cultura, também trabalha uma indústria, que são as indústrias criativas. O que são indústrias criativas? Patrimônio cultural, as artes dramáticas, artes visuais, aí entra com edição, mídia de empresa, audiovisual, serviços criativos como arquitetura, propaganda, design, aí não está gastronomia, mas gastronomia, moda, design de interiores, gráfico, jogos, criação de software, é muito incrível, é muita coisa. Então, ele é um macro da economia da cultura, ele enxerga tudo, ele alcança tudo e não deixa de ser uma coisa que envolve também cultura, né? Muitas coisas são culturais, muitas coisas são construídas através de cultura, arquitetura mesmo, o design, criação de jogos, envolve cultura, não tem como você desligar uma coisa na outra, né?
Sendo assim, eu fui querer compreender também como estava nessa questão assim, de economia criativa. Bom, sobre a economia da cultura está tudo certo, vocês conseguiram acompanhar aí, né? Ficou dúvida não. Então tá. Bom, o conceito economia criativa não era uma coisa que ainda era findada, assim, não existia economia criativa, não existia a palavra indústria criativa. Existiam trabalhadores e trabalhos que fugiam de uma ordem, que fugiam daquilo que a gente chamava de trabalho formal. Eram trabalhos informais com pessoas que faziam coisas diferentes, enfim. Mas isso também não importava ainda, não até esse momento aqui. Porque em 94, na Austrália, quando surgiu uma ideia de falar sobre isso, foi justamente para que eles combatessem o xenofobismo excessivo que existia na época. A Austrália estava recebendo muito estrangeiro que estava morando lá, tudo por questões políticas sempre, né? Mas estava recebendo muito estrangeiro, galera não estava gostando, não que o Brasil também goste, mas não estava gostando de estrangeiro morando lá, vocês estão roubando o nosso trabalho, vocês estão consumindo das nossas coisas. Então eles criaram um documento, é uma política pública, que se chama Creative Nation, Nação Criativa, para combater isso. O que eles fizeram? Cara, vocês não estão vendo que legal que é ter pessoas de outros países vivendo aqui no nosso país? Olha que fantástico, a gente consegue ter acesso a uma cultura que é diferente da nossa. Então, eles aproveitam do que a gente tem, a gente aproveita do que eles têm e a gente faz uma grana com isso também. Por quê? Você, quando tem culturas diferentes, locais, vai ter turismo, não tem jeito, você vai querer conhecer, né? Tipo, Amsterdã é um exemplo muito fato, né, disso, assim. Todo mundo quer conhecer, são várias pessoas lá. Então, eles pensaram nisso, por isso eles criaram esse documento, né, Creative Nation, Nação Criativa. Mas nada mais, nada menos do que só falando sobre a diversidade cultural que existia no país. Bom, o Reino Unido, quando foi falar de indústria criativa, ele já não pensou a mesma coisa que a Austrália. Foi um pouquinho assim, foi mais pelo aquele ponto que eu falei. Muitas pessoas fora da curva. Existiam muitos trabalhadores informais e eles queriam fazer um mapeamento desses trabalhadores, de quais eram os trabalhos, as categorias, né? Quem que trabalhava, qual era a característica dessas pessoas, enfim. Então, eles fizeram esse documento, que é um mapeamento de profissionais, mapeamento de profissionais criativos, né? Mapeamento da indústria criativa do Reino Unido. É o primeiro momento em que a indústria criativa surge no mundo, assim, vamos se dizer, né? E eles fizeram mapeamento, inclusive o Reino Unido, até hoje, é um país, como se diria assim, né, a mãe da indústria criativa, da economia criativa, porque eles marcam pesado, eles pesquisam muito. As universidades de lá têm vários cursos na área de economia criativa, na área de indústria criativa, tanto comunicação, marketing, publicidade. O que você for fazer, eles vão falar sobre a indústria criativa. Mas ainda não existia o termo economia criativa. Eles pensaram que tinha dinheiro envolvendo uma indústria que vinha da criatividade, que era produzido através de ideias, né? Mas ainda não existia esse termo. Esse termo foi surgir em 2001, quando John Hawkins escreve o livro Economia Criativa, Como Gerar Dinheiro Através de Ideias. E isso mexeu com as pessoas, ele também é lá do Reino Unido, né? E isso mexeu muito com as pessoas, é um livro, assim, bem interessante, porque ele pega todas essas pessoas fora da curva e ele começa a classificar, tá vendo? Seu trabalho é criativo por causa disso, você gera renda através disso, e também usando a diversidade cultural, eles pegam aquele ganchinho lá da Austrália, né, para falar um pouco sobre a diversidade cultural existente no território. E o John Hawkins, ele acredita que a diversidade em território contribui para a prática criativa. Então, quanto mais diversidade cultural você tiver presente em um território, mais criatividade você vai gerar. Então, ele separa também a criatividade e a economia criativa de duas formas. A criatividade é a produção. Só também pegando outro gancho aqui dessa ideia,
A gente vive uma era meio mindfulness, né? A galera tá pensando em formas alternativas de se viver, né? A gente vive... Ribeirão é uma cidade muito produtiva, né? E fora do país existem pesquisas sobre criatividade e produtividade. São coisas que eles trabalham como opositórias. Eles dizem que um lugar muito produtivo não consegue gerar muita criatividade, porque você não tem tempo de ser criativo. Você tem que trabalhar 8 horas por dia. Suponhamos que você tenha 8 horas por dia para ter o seu lazer e suponhamos que você ainda tenha 8 horas por dia para dormir. Porém, você tem que... Ninguém conta o transporte, ninguém conta que você tem que se alimentar, ninguém conta todas as obrigações que você tem que fazer. Então, hoje a gente vive uma sociedade meio também querendo sair da curva, que já estão compreendendo bastante sobre a necessidade de você conseguir trabalhar de maneira criativa, autêntica, mas também produtiva. Hoje, quando a gente passa por processo seletivo, né, todo mundo quer saber o quê? Você é criativo? Você consegue ter ideias inovadoras? Então, criatividade e inovação são dois conceitos que são muito trabalhados, que as pessoas querem muito de você, mas ao mesmo tempo você tem que ser produtiva, porque, assim, eu trabalho com projetos de cultura, eu trabalho na área de comunicação, então, às vezes, assim, eu fiz a faculdade para escrever projetos culturais. Dependendo de como for, por exemplo, surgiu um projeto, eu tenho que escrever até tal dia. Eu tenho que ser criativa em escrever um projeto, em fazer um bom objetivo, uma boa justificativa, eu tenho que entregar aquilo, enfim, eu tenho que ser criativa e produtiva ao mesmo tempo. O John Hawkins ele já tinha enxergado isso antes dessa geração, lá em 2001, não é muito longe, mas em 2001, 19 anos atrás, ele fala isso. Olha, a criatividade é produção, você também está produzindo criatividade, você está trabalhando para isso leva tempo, isso leva um esforço. E a economia criativa não é nada mais, nada menos do que você comprar e vender sua produção. Você compra e vende a sua criatividade. Isso seria eticamente ruim para algumas pessoas, mas é uma forma de trabalho. As pessoas que trabalham com isso sabem a dificuldade que é você ter que trabalhar com as duas coisas, né? Com a produção e com a criatividade. Então, assim, a economia criativa ela entra em todos esses conceitos, né? Na questão cultural e na questão produtiva, na questão de trabalho, enfim, mercado de trabalho. Isso é economia criativa. Alguma dúvida sobre aqui? O microfone tá... Alguém consegue passar para ela? Não tem dúvida. Achei que tinha. Eu achei que... Não tem problema. É que eu vi o dedinho dela. Então tá. Então é isso. Esse foi a economia criativa e a economia da cultura numa visão macro, um pouco acadêmico, né? Um pouco mais assim, a gente tem que pesquisar para saber de onde veio, de onde surgiu, para a gente conseguir tentar um pouco trazer na prática. Aí a gente traz agora para a nossa realidade brasileira, né? Bom, quando a economia criativa... Já existia indústria criativa no Brasil, é óbvio, né? Já existiam pessoas fora da curva no Brasil que já trabalhavam com várias coisas alternativas, né? E em 2006 já tinha algumas pessoas que estavam pensando também em criatividade, claro, trazendo essa visão da Austrália, do Reino Unido, juntando um pouquinho de tudo, como sempre, né? Fazendo aquele mexidão e falando, tudo bem, a gente tem um lugar criativo. Tem uma incubadora que chama Rio Criativo. Essa incubadora, ela também foi pensada aqui mais ou menos nessa época, que são pessoas que trabalham com audiovisual, trabalham com música, moda e tal, e eles fizeram uma incubadora para trabalhar sobre a indústria criativa no Rio de Janeiro. Efetivamente, o primeiro mapeamento que o Brasil fez, a primeira vez que o Brasil decidiu falar sobre indústria criativa foi em 2008 com a Firjan. Firjan, eles fazem pesquisas de comércio no Rio de Janeiro.
E eles fizeram um mapeamento sobre indústrias criativas. Também, assim, quem eram essas pessoas, quais eram as áreas que eles atuavam, mais ou menos quanto eles ganhavam, né? Na época tinha saído que eles ganhavam assim, de 2.000 a 5.000 reais. Essas coisas assim, mais práticas surgiu pela Firjan que realizou. E a gente precisava também, assim, quando eu fui pesquisar, eu queria saber quem teve a grande ideia de falar sobre economia criativa de fato no Brasil. Não como o nome economia criativa, mas também falando de criatividade, a referência que a gente usa é o Celso Furtado. Ele é um economista que foi muito importante para todas as políticas, assim, pelo menos até quando Lula era presidente, entre Lula e Dilma, aí entrou uma galerinha legal assim no Ministério da Cultura que pensavam muito em políticas públicas, assim, foi um dos momentos que muito se pensou em políticas públicas, em leis de incentivo à cultura, local, regional, era muito democrático, né, a forma como os pontos de cultura é um grande exemplo disso, foi muito importante. E todos eles usavam o Celso Furtado, que ele trabalhava sobre liberdades humanas e a diversidade, que são formas de você gerar criatividade. Liberdades humanas, ele também pegou da ideia assim, de um outro economista, que é o Amartya Sen, ele é indiano, ele ganhou o Nobel da Paz. E ele falava também muito sobre liberdade humana e criatividade. Quanto mais autênticas as pessoas fossem, quanto mais livres elas fossem, mais criatividade você daria a elas. É muito legal assim, a gente trazer muito para a nossa realidade, porque a gente, quando cresce, a gente tem certas obrigações na vida, né? A gente não tem muito tempo de ser bem criativo. E uma vez eu estava num debate sobre políticas públicas de cultura, e eu lembro que a palestrante disse o seguinte, ela trabalha no condomínio e ela via as crianças brincando lá e tal, ela falou para os pais, vamos brincar também? Aí ele, você tá louca que a gente vai brincar? Tem um monte de coisa para fazer e tal. E ela falou, gente, vamos ser livres, sabe? A gente tem que libertar as nossas coisas. A gente não para desenhar, por exemplo. A gente não para fazer uma coisa, uma brincadeira. Enfim, criar coisas. A gente não cria coisas. Então, para eles, a liberdade humana era isso. Era você criar coisas, você ser autêntico, independente do seu território, independente da sua classe social. E isso geraria uma criatividade, né? Essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de cultura, essa diversidade de vivência, é o que você geraria criatividade. Consequentemente, essa criatividade traria desenvolvimento. Só que o desenvolvimento é uma coisa muito subjetiva também. Porque, assim, é muito complicado eu falar desenvolvimento, sei lá, São Paulo. Uma cidade que não dorme, a galera está correndo o tempo todo, sempre está lá no trânsito. Isso é muito subjetivo, porque às vezes desenvolvimento, por exemplo, para Ribeirão, às vezes desenvolvimento é só a gente ter todas as culturas aceitas. É só a gente ter que as culturas consigam se locomover de regiões e territórios e expressar sua cultura em determinado lugar. Tem gente que sabe, por exemplo, quem faz roda de rap, sabe que até determinado território de Ribeirão ele pode alcançar. Outro território ele não pode alcançar, não é permitido. Então, isso construíram muitas políticas públicas e construiu também o que foi a Secretaria de Economia Criativa em 2012. Em 2012, a economia criativa ela entra assim como institucional, né? A gente chamaria de instituir alguma coisa. E quem estava no MINC, ela entrou no antigo Ministério da Cultura, né? Ela fez parte do plano do Ministério da Cultura. A Ana de Holanda era a ministra da Cultura e a Cláudia Leitão ela foi secretária até 2013, se não me engano. Ela ficou como secretária de Economia Criativa, da Secretaria de Economia Criativa. Quando a secretaria foi instituída no Brasil, não foi muito bem recebida por pessoas que trabalhavam na área da arte e da cultura, compreensivelmente falando, claro, porque ela entrou no lugar da Secretaria de Diversidade Cultural. Uma coisa que, assim, realmente, a diversidade cultural é uma coisa que deve ser trabalhada, devem haver estudos específicos e trabalhos específicos para a diversidade cultural, porque o Brasil é o país da diversidade cultural. E a partir do momento que a gente tira essa secretaria, é claro que, né, vai faltar alguma coisa. Por essa razão, acredito, quando criaram a Secretaria da Economia Criativa, eles colocaram dentro dessa rede, né, uma rede de trabalhos, dimensões ou diretrizes de trabalho, a diversidade cultural no topo.
a diversidade cultural e as liberdades humanas como uma forma de se ter uma economia criativa, a inovação, a sustentabilidade e a inclusão social. Inovação e sustentabilidade e inclusão social são coisas entendíveis, compreensíveis. A sustentabilidade na cultura também era outra coisa que não batia muito, porque a gente não entendia ainda. Lá em 2012, não é muito tempo, mas assim, tá, como que eu vou trabalhar sustentabilidade e cultura? Porque todo mundo que falava em sustentabilidade, a gente já imaginava, né, a Marina Silva, já imaginava uma plantinha, uma árvore. Mas não, era a questão assim, vamos tentar fazer com que esses lugares que trabalham com criatividade, que trabalham com cultura, consigam se autossustentar. Porque eles não estão conseguindo se autossustentar. A gente está criando leis de incentivo, só que assim, acabou o dinheiro, acabou o trabalho, sabe? E é uma coisa que ainda é muito discutido, porque realmente é necessário que se tenham leis de incentivo, mas também é necessário que eles pensem numa forma de dar continuidade nisso, né? Então, eles fizeram essas diretrizes. Aí. Tá, agora a gente entra ainda mais, afunilando ainda mais essa economia criativa. Bom, eu ver. Então, vamos lá. Eu quero saber agora, a parte que eu preciso da participação de vocês, tá? O que é uma cidade criativa? Quem vai? Alguém. Sua visão de cidade criativa. Culturalmente falando, eu acho que são, dentro da atividade específica, um exemplo, um grupo de teatro sem recursos financeiros, que utiliza de recicláveis para montar peças, ou que esse seja o diferencial da sua peça, né? Estou falando em questão de cenário, questão de comunicação, coisas desse tipo. Eu vejo dessa maneira. Legal. Mais alguém? Eu vejo uma cidade criativa aquela que procura soluções diferentes para os seus problemas. Por exemplo, alguém que pensa em colorir uma comunidade para reduzir a violência. Eu vejo isso como uma forma de solucionar algum problema com criatividade. Ou alguma coisa do transporte que facilite, por exemplo, pessoas que não sabem ler, mas que conseguem se localizar por cores. Eu acho que isso é um tipo de cidade criativa. Sim. Mais alguém? Não? Não? Tudo bem, vai ter mais pergunta. Então, quem não falar agora, eu já vi quem falou, a gente... Vai ter mais pergunta aqui. Então, assim... A gente estava conversando antes de vir para cá sobre como a gente vê, na verdade, como eu vejo Ribeirão, porque eu entendo que Ribeirão tem vários polos. Quando a gente fala sobre economia, não criativa, mas economia que move Ribeirão, AgriShow, entre outras coisas que potencializam e trazem, no caso, mais para a indústria. E aí eu falei assim, nossa, eu acho muito, não é chato, mas assim, você chega num lugar diferente, a primeira coisa que eles falam é, você é de Ribeirão, tem o Pinguim. Tatiane, nunca fui no Pinguim. E aí eu acho assim, muito sem graça isso, porque eu entendo que Ribeirão tem-se a sua história, não desmereço isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente precisa ser conhecido. Ainda a Tânia falou assim, não é só o local, eu acho que quem é local tem que sair e fazer a diferença e mostrar Ribeirão. Mas eu também acredito que dentro a gente precisa começar, uma cidade criativa precisa começar com as pessoas. A gente precisa começar a desmistificar essa ideia de que Ribeirão é conhecido só por uma cerveja, só por isso, só por aquilo. Não, eu acho que ela tem que ser conhecida por todos os polos. Eu acho que o criativo é onde ele alcança dentro do seu entendimento, assim. Então, o entendimento daquele empresário é X coisa, o entendimento meu é X, então eu acho que tem que ser nesse sentido. Ótimo. Obrigada, gente, pela construção. Bom,
Eu sempre falo do meu trabalho de pesquisa, na minha tese, porque quando eu gostava muito de economia criativa, sempre gostei, assim, desde que eu conheci, né? E aí eu pensava também, eu quero falar de economia criativa, mas em Ribeirão Preto, quando eu penso em economia, eu lembro da Grishow. Porque, assim, é o que move a cidade, né? Naquela época, pelo menos, é o que move a cidade. E aí, eu comecei a estudar tal, e ainda não tinha um parâmetro bem definido, não tinha um objeto de pesquisa para estudar. Então, ainda quando eu não tinha esse objeto de pesquisa, eu descobri a Ana Reis. A Ana Reis, ela até veio para Ribeirão, na Feira do Livro, eu não lembro o dia, mas ela veio para falar também sobre economia criativa. E a Ana Reis, justamente nesse dia, ela me lembrou, e ela falou que a economia criativa é o encontro com o futuro. O primeiro passo para construir uma cidade criativa é ter uma conexão com o passado e com o futuro. Foi o que você falou, Ribeirão tem uma história, eu respeito muito essa história, porém, essa história tem que construir alguma coisa hoje, né? Pinguim não é o único lugar que cria a história de Ribeirão. Existem outros lugares, existem outras coisas que criam Ribeirão. Existem outras coisas que podem fazer Ribeirão ser uma cidade criativa que não dependa só da Grishow e do Pinguim. Por quê? Quando a gente fala de cultura, é justo eu falar que Ribeirão não tem expressão cultural? Não é justo, porque existem diversas expressões culturais. Algumas sem incentivo, algumas sem reconhecimento, muitas, quase todas, sem políticas públicas, óbvio, mas existem, e elas estão aí se autossustentando o tempo todo. E aí, quando ela falou isso, me veio a lembrar, nossa, realmente, né, a gente pode criar uma cidade criativa e não tem problema. Então, eu vou aqui de baixo para cima, vou entrar aqui nos locais afetivos que geram criatividade. Essa parte aqui primeiro, depois eu vou na parte de cima. Ela lembrou também que todos os lugares de uma cidade que geram algum sentimento em você, aquilo é um local criativo. É que nem uma visão de estrangeiro. Quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei 3 anos morando fora de Ribeirão. E aí, nesses 3 anos, quando eu estava lá no Rio, aí eu andava, nossa, que saudade da praça de Ribeirão. Nossa, que saudade de passar na Presidente Vargas. Ai, que saudade de, sei lá, quando eu passava tinha vários barzinhos abertos, eu tô aqui, não tem nada, assim. Eu tava no interior do Rio também, né, gente? Porque o Rio tinha bastante coisa. Mas, assim, ela fala que é aquela visão de estrangeiro, sabe? Ou então, quando você chega num lugar diferente, você fala, caraca, que legal isso. Olha que legal esse calçadão cheio de gente. Quando tem a capoeira, a roda de capoeira lá, tem a galera que fica fazendo as suas artes, se vestem de estátua, tem o cara que imita o Michael Jackson, mas eles estão sempre ali. Aquilo ali sempre me gerou um negócio, sempre me deu uma sensação de, nossa, que saudade de andar em Ribeirão e ver isso. Que saudade de ver tudo o que acontecia em determinado lugar e aquilo gerava em mim uma coisa muito afetiva. Posso fechar aqui. Então, quando eu precisei escolher um objeto de pesquisa, eu pensei em algumas coisas que eu queria fazer o mapeamento da indústria criativa de Ribeirão. Assim, eu fiz um mapeamento muito básico, perto de tudo que existia aqui. Mas eu precisei escolher um único objeto. Eu escolhi o Tanabata, depois eu até explico que eu escolhi o Tanabata, mas eu lembrei do carnaval, quando tinha carnaval em Ribeirão. Era fantástico. Em Ribeirão, não sei se vocês sabem, mas a gente tem a escola de samba mais antiga do Brasil. Ela foi competir com a Mangueira, e aí eles descobriram que a de Ribeirão, o Grêmio, é mais antiga que a Mangueira, é o Bambas, Grêmio Bambas. Lembrei também da Feira Nacional do Livro, que, se eu fosse falar somente de economia da cultura, ela não ia entrar naquela categoria, porque editorial só entrou na categoria economia criativa. Sendo assim, quando eu olhava para Ribeirão, eu via muito mais economia criativa do que economia da cultura, simplesmente. Tinha muito mais coisas que moviam Ribeirão do que somente uma economia da cultura. Eu lembrei do Maracatu também. O Maracatu, aí vamos lá, uma coisa que eu também nem coloquei lá e eu precisava falar. Economia criativa, gente, economia da cultura não é só dinheiro, tá? Não é só economia, são valores. Tudo trata-se aqui de valores. Se tem para você um valor simbólico, mas não tem um valor econômico, você não enxerga um valor econômico naquilo, ainda assim
é uma economia criativa ou é uma economia da cultura. Muito obrigada. Então, e aí eu lembrei disso, falei, nossa, Maracatu é super legal quando tem, todo mundo vai ver e tal, assim, tem as barraquinhas, né, tem os ambulantes que vendem água e tal, que para mim também é economia criativa, para mim tudo era economia criativa, né, nesse meio. Lembrei dos festivais, que eu usei o Tanabata, mas tem o Festa Itália, agora tem o Festival Caipira também, que o Festival Tanabata eu escolhi por causa da comida mesmo. Eu falei, nossa, eu tenho que provar para todo mundo que gastronomia é criativa. Então, foi por causa da comida. Eu falei, nossa, gente, eu adoro comida japonesa, eu adoro pastel. Tava todo mundo comendo, todo mundo fazendo dinheiro com isso. Só que também tem o pessoal dançando, aí tem o pessoal fazendo não sei o quê. Quando eu fui fazer, eu gravei até, né, as coisas que estavam acontecendo ano passado. E assim, é maravilhoso, é lindo de se ver. Tem o pessoal do Centro Cultural Urumilá, que também fazem muita coisa, também tem muita comida também, tem dança, tem ritual, tem tudo lá. Tem capoeira, tem jongo, tem tudo, sabe? E também tem o Instituto Paulista de Cidades Criativas aqui de Ribeirão, que eles trabalham com economia criativa. Esse ano, eles estão dando ênfase para a agenda da ONU, né? E aí tá bem legal, porque eles estão falando muito de diversidade e sustentabilidade também. E é super interessante. Mas eles sempre estavam falando de economia criativa, de indústria criativa, de Ribeirão. E aí, quando eu construí minha tese, que chama O Potencial da Economia Criativa no Interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Festival Tanabata. E aí, eu precisei entrar em contato com a Adriana Silva, porque ela é responsável pela Feira do Livro e também ela é responsável pelo Instituto Paulista, ela é diretora do Instituto Paulista. E eu conversei com ela e falei, Adriana, eu estou fazendo um TCC aqui, mas assim, eu queria falar de várias coisas, eu vi que Ribeirão tem muito potencial, Ribeirão tem muita coisa que se trata da economia criativa, mas o que está acontecendo que não tem economia criativa aqui? O que está acontecendo que eu nunca vi ninguém falar de economia criativa, nunca vi nenhuma reunião para vamos construir uma política pública de economia criativa. Nem para a cultura eu vi muito também, mas assim, faltava muito. E ela falou, olha, existe economia criativa, existe o potencial. O que a gente descobriu é que esse potencial não é potencializado. Então, a partir do momento que você tem museus fechados numa cidade, as pessoas não têm interesse. A partir do momento que você tem uma indústria criativa, mas que as pessoas não sabem que estão fazendo isso, porque ninguém também faz questão de mostrar para elas que fazem isso, é difícil você ter uma política de economia criativa na cidade. A gente tem, por exemplo, até a Feira Nacional do Livro, não tem uma entrada, não tem uma brecha para se falar de economia criativa, mas existe. Então é muito difícil você viver num lugar que sabe que tem, mas não existe, porque ninguém fala, ninguém consegue trabalhar com isso. Né? E isso me cutucou muito. Inclusive, é por isso que eu estou aqui, para conseguir trazer mais efetividade para aquilo que era tão acadêmico para mim, para aquilo que era tão utópico, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Não, porque depois eu vou fazer uma pergunta também. Tudo bom. Não, eu só queria saber se nessa questão, assim, o que eu percebo, mas eu não sou daqui, então eu percebo lá na minha cidade. Mas não falta também qualificação, pessoas que estudem isso e que comuniquem isso como você está fazendo aqui? Uhum. Porque, às vezes, eu vejo que o que falta, até para o gestor público, para fazer a política, é essa reflexão teórica, né, que as pessoas não têm, chegam no poder público e também não sabem por onde construir. Uhum. Assim, eu não sei, você que estudou e está aqui atuando? Fiz mapeamento também. Eu fiz mapeamento de formadoras de indústria criativa. Tudo aquilo que formaria pessoas que trabalhassem na indústria criativa, eu coloquei lá todas as instituições de ensino, desde a ETEC, que tem vários cursos, até os de nível superior. Eu cheguei na conclusão que, mesmo que exista formadores, o conceito não chegou. E a falta do conceito, o que também falta do conceito é o trabalho realizado em rede. Por exemplo, olha, eu trabalho com publicidade, eu sei que você trabalha com música, vamos fazer um trabalho junto? Vamos pensar no negócio aqui? E aí, a partir desse momento, a gente conseguir fazer realmente uma economia criativa dali. O conceito falta e as atividades práticas faltam também. Então é isso, né? A questão da consciência. E por muitas vezes, assim como eu falei para a Ana Carla, eu também me via de mãos atadas. Falei, tá, eu conheço isso daqui, mas eu não sou a única detentora desse conhecimento numa
cidade de 700 mil habitantes. Né? O que falta assim, é conseguir comunicar, é conseguir reunir, é conseguir trabalhar em rede, conseguir trabalhar junto. Isso é muito difícil ainda em Ribeirão. É uma coisa muito complicada, trabalhar junto. As pessoas se sentem muito ameaçadas, têm muito medo de colocar o seu trabalho em jogo e chamar outro que está começando agora, ou que já está fazendo. Quem dominou, dominou. Quem não dominou, começa aí do zero. Então, é uma dificuldade que eu tive. Agora é a pergunta também que eu ia falar, né? Quais são os lugares afetivos de Ribeirão? Quais são os lugares que vocês vão e aí faz bem aquela visão, né, do estrangeiro, tipo, nossa, que saudade disso, ou nossa, Ribeirão tem isso, eu não tinha percebido ainda e tal. Assim, fica aberto. Alguém. Cauim. O Cauim, para mim, é um lugar bem afetivo. A minha mãe, ela sempre foi dona de livraria, então... E era aqui no centro, assim, aqui, né? Era mais pro centro, mais pra cima. Então, ela sempre deixava eu lá, sempre ficava lá, porque tem uma livraria lá dentro. É um dos lugares mais afetivos, assim. Tem Legal. Um carinho muito grande por aquele lugar. Quem mais? Vou falar que, para mim, eu sou forasteira, eu chego, passo pela esquina do Pinguim. Então, essa imagem ficou marcada desses 3 meses vindo para cá. Porque, assim, tem o pessoal sentado, fazendo de conta que nada existe, o cara dançando ali, o Michael Jackson, o tiozinho do sax. Eu acho aquela esquina muito sensacional. Extremamente afetiva. Eu acho essa região aqui mesmo do Teatro Dom Pedro, ali da praça, Quarteirão, né? eu acho Quarteirão Paulista. é bonito, na verdade, né? Tem tudo que acontece ali, mas eu acho bem Ribeirão mesmo. Antigamente era mais tranquilo andar à noite e tudo mais, hoje não é tanto. Mas, para mim, aqui a praça, como que é? 12, Praça 15, né? A praça 15, para mim, é bem Ribeirão. São 2 lugares, na verdade. A Igreja Santo Antônio, eu acho um marco super referencial ali. E também ai, meu Deus, vou lembrar o nome, peraí. Afetivo para mim o Bosque também, eu acho super afetivo. A Igreja Independente de Religião. E, bom, acho que é isso. Estou tentando lembrar outro, mas não estou conseguindo. Legal. Para mim, a Feira do Livro, porque eu venho de São Paulo, mas eu venho de uma área bem simples, assim, de São Paulo, periferia mesmo, de um lugar onde a cultura não chegava para a gente. E quando eu me mudei para Ribeirão, acho que o primeiro contato que eu tive mais assim com a cultura foi na Feira do Livro, assim, algo que estava mais acessível, assim, para mim. Então, a Feira do Livro para mim tem esse sentimento. Sim. Querendo ou não, a Feira do Livro, ela retorna, né? O que a gente não teve de cultura, vamos dizer, no ano, a Feira do Livro, não, gente. Para um pouco, a gente precisa de cultura, a gente precisa ler, né? E ela traz todo esse mundo, né? Sim. É bem legal. Mais alguém? Não? Ali. Não quero ser redundante, mas o SESC. Quando eu entro aqui, e eu não venho aqui só para esse tipo de evento, né, parece que eu estou em São Paulo. Porque quando você anda pelas ruas de São Paulo, você vê de tudo, né? E quando eu entro aqui, eu vejo mais ou menos isso. Gente de tudo quanto é jeito, de todos quanto é estilos, né? Eu mesmo gosto de vir aqui para jogar basquete. E quando eu venho, está sempre tendo música boa aqui, né? E várias vezes eu vim, às vezes estava tendo jazz, às vezes estava tendo forró, e gente de outras idades dançando, sabe? Pessoas jovens, pessoas velhas, né? Então, assim, eu vejo que é um dos lugares que eu vejo muita, não só criatividade, mas compartilhamento de várias culturas, né? Sim. Não é puxando o saco, não. Puxar o saco do Sesc. Para mim é o Teatro Municipal, porque eu acho que todo estudante de escola pública de Ribeirão teve seu primeiro contato com cultura lá. Tipo, em peças de teatros, em palestras, então para mim lá eu acho que é o mais, assim.
falando de teatro municipal, tem o Teatro de Arena também, que é um lugar maravilhoso de Ribeirão. Verdade. Acho que a Praça 7 de Setembro é um lugar bem massa, porque ela se perpetua a cultura de rua de uma maneira que vai passando de geração para geração, assim. E a Batalha da Sete foi uma das maiores batalhas de Ribeirão, começou lá. Então lá foi, tipo, eu gosto bastante, é um lugar bem afetivo para mim. E para quem é da rua, assim, se reconhece com a cultura de rua. Legal. Eu tenho um livro para falar de lugares, então eu não vou nem falar. Qualquer um só, pelo menos. Assim, tipo, desde criança, uma coisa assim. Essa história eu te conto depois. Eu gosto de comer também, né, gente? Ai, muito bom. Adivinha? Então, um dos lugares mais significativos que tem na cidade para mim é um restaurante, eu não lembro da rua, é Amador Bueno. Hoje ele é restaurante, mas era só pastelaria. Carioca, não sei se vocês... É outra geração, é que eu sou um pouco mais. É bem afetivo, porque era quando a minha bisavó era viva e a gente vinha ao centro para receber o dinheirinho, ia no banco, passeava na praça e ia comer o pastel lá na pastelaria. É isso. Feira hippie também, tem muito. É isso, né? Eu também, quando eu pensei em lugares afetivos, eu pensei, nossa, vou ter que fazer 1 milhão de TCC agora. Porque tem muito lugar em Ribeirão, tem muitas coisas que são muito afetivas para mim, pessoalmente, e ouvindo vocês falarem é fantástico, porque eu vejo que existem esses lugares que foram afetivos para vocês, também são afetivos para mim, ou para outras pessoas que não conhecem Ribeirão, e que fariam Ribeirão uma cidade criativa. Por muito menos, a gente conseguiu colocar tantos lugares assim afetivos, por muito menos. Existem cidades assim que ficam, sei lá, na Suécia. Existe uma cidade específica, eu não me lembro onde ela fica, mas ela fica num lugar que venta muito. E assim, é uma cidade que venta muito, 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 muito. E aí, poucas pessoas moravam lá. Até a Ana usa muito isso como referência. E eles pensaram assim, né? Nossa, o que a gente vai fazer aqui para as pessoas quererem ficar e consumir coisas, para a gente conseguir ter aquela economia através do turismo. Porque as pessoas só vão lá, nossa, que venta muito, tira uma foto, faz um vídeo e vai embora. Só isso. E eles começaram a ficar revoltados, fez uma cidade super pequena e tal. Aí o que eles fizeram? Poucas pessoas, era uma cidade que não tinha assim, acho que nem 1.000 habitantes, assim. Eles começaram a fazer uma vaquinha entre eles, juntavam dinheirinho, assim, juntaram dinheirinho. Aí, usando a rede social, meio tecnológico de comunicação, eles falaram, gente, estamos abrindo um edital para arquitetos que queiram fazer monumentos que respeitem a nossa cultura do vento, que respeitem o vento da cidade e que traga um pouco da nossa essência. Aí, beleza, lançaram isso, virou assim, bombou, tal, um monte de arquiteto mandava para eles os trabalhos que eles faziam, os projetos, né? Mandaram, 3 foram selecionados. Um era uma redoma super grande que a pessoa entrava e aí vinha vento de tudo quanto é canto e tal, fazia um barulhinho. O outro era grande e ficava pendurado assim em cima. O outro era diferente. Mas aquilo, para eles, foi tão significante e o turismo cresceu tanto que hoje aquele lugar é considerado uma cidade criativa. As pessoas usam muito aquela cidade como referência. Tem uma outra questão que eram 2 estudantes, eu estou pegando exemplos dela, que eu estou lembrando assim, né? Eram 2 estudantes, uma de moda e a outra, tipo, estudava, sei lá, gastronomia. E aí elas perceberam que tinha era um lugar que tinha muito milho e ele estava sendo muito, estavam jogando muito milho fora, aquilo estava gerando uma grande quantidade de lixo e tal. E aí elas junto com pessoas, entraram, bateram na faculdade lá, falaram, ó, ela faz moda, eu faço não sei o quê, mas a gente sabe tudo de milho. A gente sabe tudo que está acontecendo nessa cidade. Vamos fazer um trabalho para a gente tornar isso mais sustentável? Fizeram esse trabalho, eles conseguiram e executam até hoje esse trabalho, e é um lugar que tem muita visibilidade. Todo mundo também está estudando como eles fizeram essa questão de tecnologia, mídia, mas elas não tinham nada a ver com isso. Uma fazia moda, a outra fazendo, sabe? E aquilo se tornou criativo. Então, eu olho para Ribeirão e falo, olha o tamanho do potencial de Ribeirão para ser uma cidade criativa. É muito grande. É você fazer um desenho
assim, e as pessoas verem aquele desenho, é você colocar legenda, cores nos ônibus para as pessoas conseguirem se locomover. Isso torna uma cidade mais inteligente, né? A gente pensa também em cidade inteligente, cidade criativa. É a gente conseguir compreender que a 7 de setembro é um lugar afetivo para as pessoas e aquilo pode acontecer tanta coisa que o topo da pirâmide inverte, que as pessoas que estão lá em cima consigam entender que aquele lugar é importante. Porque eu tenho certeza que ali na frente mora gente que às vezes liga para a polícia e fala, tá muito barulho aqui na porta de casa, não estou gostando. Então, justamente. E não tem o menor interesse em descer para ver o que está acontecendo, não tem o menor interesse para sentar e ouvir o que está sendo dito. Porque a batalha é uma expressão cultural de pessoas de outro território, mas aquilo conseguiu vir ao centro. Todo mundo conseguia sair de onde estava e se encontrar no centro. Era significativo. Então, é isso que torna uma cidade criativa, é a diversidade cultural, conseguir se encontrar, as pessoas conseguirem ter acesso a isso de uma maneira democrática, de uma maneira autêntica, sem você ter que massificar necessariamente aquilo ali e propagar da mesma forma para todo mundo. Então, essa ideia de lugar afetivo, para mim, foi super importante quando eu descobri e espero que também seja super importante para vocês, a partir daqui, para uma outra visão mesmo da cidade, né? Para a gente conseguir viver melhor, porque às vezes, como eu falo, né, Ribeirão é uma cidade super produtiva. Então, às vezes a gente cansa, às vezes a gente tá andando em Ribeirão, nossa, de novo essa rua, nossa, de novo essa pessoa, nossa, pego o mesmo ônibus todo dia de manhã. Porque assim, eu tô aqui, eu trabalho, eu gosto, adoro, tô falando de economia criativa, mas eu também tenho rotina. Eu acordo todo dia, pego o mesmo ônibus, vou trabalhar, volto no mesmo ônibus, eu vejo as mesmas pessoas, eu passo na mesma rua, eu subo a mesma rua, aí de vez em quando eu falo, não, vou virar aquela rua lá porque eu já virei essa aqui e eu tô cansada de virar essa, aí eu volto de novo, pego o ônibus lotado, aí eu vejo a mesma pessoa tá antes da roleta, a mesma pessoa tá depois da roleta, a mesma pessoa tá reclamando que o ônibus tá cheio, a mesma pessoa tá falando que amanhã tem que trabalhar, eu também tenho que trabalhar no dia seguinte. Aquilo é maçante, aquilo é cansativo, sabe? Aquilo não dá tempo de eu pensar em como fazer Ribeirão se tornar uma cidade criativa, porque aquilo acabou com a minha criatividade. Só que a gente pode perceber, caraca, uma vez eu estava andando, estava esperando o ônibus, aí eu comecei a olhar lá longe, assim, né? Eu comecei a olhar lá longe, assim, e eu estava de óculos enxergando tudo, eu falei, caraca, olha, lá perto do teatro tem um prédio que é super grande e lá está escrito Ribeirão Preto, 1900 nananana. Eu nunca tinha visto aquele prédio na minha vida. Eu não sabia que aquele prédio existia, ele é extremamente antigo. E eu fiquei olhando aquilo lá um tempão. E eu vi Ribeirão de uma cidade diferente por causa daquele prédio que é extremamente antigo, que já está lá há muito tempo, mas que tantos outros prédios foram construídos e tampou ele, da minha visão. Então, ele traz o passado de Ribeirão e ele construiu o meu futuro, porque eu vi a cidade de uma forma diferente. Pensei, nossa, a gente bem que poderia fazer uma fotografia, aí fazia, sei lá, uma exposição das visões de Ribeirão, dos patrimônios que já são antigos, mas que ainda estão aqui, mesmo sendo construído há 1000 anos atrás. É significativo para as pessoas, é significativo passar na frente do Pedro II, é significativo passar na frente desse palacete, inclusive, que teve, né, visitação no período da Feira do Livro, que foi super importante para as pessoas, porque todo mundo já passou ali na frente, todo mundo já imaginou, nossa, como que é lá dentro? Como deve ser lá dentro? E era uma sujeira, foi super importante, foi super significativo, construiria muitas coisas. A questão é a gente conseguir trabalhar com isso também. Quanto tempo eu tenho? Alguém sabe? 5 e 10, tá. Essa parte... Não. A gente está gravando. Essa parte cultural que você falou, realmente Ribeirão deixa muito a desejar. A questão de museu, acho que na região é muito mais valorizado, mais visitado do que aqui. Eu vejo referencialmente assim, por crianças, né, pelo meu filho, que já visitou vários museus na região, mas aqui em Ribeirão ele nunca conheceu, porque a gente nunca conseguiu levar e pela condição também que está estruturalmente lá, né? Então, realmente é muito desvalorizado aqui na cidade, tanto a questão cultural quanto a questão ambiental também, sim, na minha opinião. E o que pode ser feito, né, para mudar essa visão? Assim, eu sempre pensei nisso também. O que pode ser feito para mudar, por exemplo, o MARP, né? Porque o MARP está ali, eu estava conversando uma vez na sala de aula, que o MARP está ali há muito tempo.
E o MARP é na frente de um ponto de ônibus. Gente, quantas vezes vocês foram no MARP? Eu tô lá esperando o ônibus, vou entrar no MARP. Uma vez com a escola. Exatamente. Eu, no máximo, se fui 2, assim. Pra mim, nossa, super conheço o MARP. Tipo, já fui 2 vezes lá. Nossa, eu nunca parei pra esperar um ônibus na frente do MARP, eu olhei pra trás e falava, vou entrar. Eu lembro, inclusive, quando eu era pequena, minha mãe tá ali de prova, ali tinha um barquinho, né, que era, parecia jornal, mas era de ferro. Aí eu sou curiosa mesmo. Aí eu ficava, mãe, o que é esse barco? Minha mãe, Bruna, não sei. Mãe, o que é isso? Que é um prédio na esquina, num ponto de ônibus. Minha mãe, Bruna, não sei, acho que é um museu. Então tá. Sabe? Segue a vida, a gente pegou o ônibus e ia embora. E era sempre assim. Aí depois que eu entrei com a escola, uma vez a escola falou, vou levar vocês no museu. Falei, oba, né, vamos sair da escola, fazer super rolê. Daí, de repente, parou lá. Falei, aqui? Eu, cara, não sabia que aqui era o museu, não sabia que aqui tinha coisas, né? E era desinteressante pra mim. Quando eu entrei lá, assim, arte, gente, é uma coisa muito subjetiva. A arte tem coisas que para os seus olhos são agradáveis e não são agradáveis, e se não é agradável, ela cumpriu o objetivo. Porque a arte ela não é feita para agradar ninguém. Ela é feita para comunicar. Mas às vezes falta alguma coisa que agrade. Falta alguma coisa que tanto eu, que estou ali passando o tempo todo, ou tanto uma pessoa que gosta de lá, queira ver aquilo. A curadoria do MARP, comunicação, a curadoria do MARP não pensa na população de Ribeirão. A curadoria do MARP está ali para satisfazer o ego de artistas. Nossa, eu vou expor no MARP, super legal e tal. Aquilo não foi feito para a gente. Porque a partir do momento que você, por exemplo, quando bombou o Queer Museu no Brasil, estourou, todo mundo falava de Queer Museu, aí saiu de Porto Alegre, começou a ir para São Paulo, aí não pode ir para São Paulo. Eu lembro quando foi para o Rio, a gente queria correr para assistir, porque a gente tinha que correr para ver, porque já ia cortar também, aí a gente foi, a gente viu, tirei foto, foi super legal. Aí foi para Campinas, uma parte, né, porque é sempre uma parte que ia da exposição, bombou, aquilo ali era polêmico demais. O Queer Museu, no ano passado, se não me engano, retrasado, foi polêmico. Aquilo as pessoas queriam ver, nem se fosse para criticar, nem se fosse para falar que coisa ridícula que fizeram. Por que aquilo não veio para Ribeirão? Vem, incomoda a população, incomoda você passar na frente do ponto de ônibus e falar, eu vou entrar aqui porque tá aquela posição ridícula que eu não concordo, mas que eu vou ver, sabe? Eu vou ver se é isso mesmo, deixa eu ver com meus olhos isso. Quando tem a Bienal em São Paulo, e eu conheci a Ana Varejão também, porque ela tinha uma obra dela, achei super legal, era um piso, era super legal, eu tinha 14, 15 anos, era um piso azul, eram azulejos azuis, e ele era aberto como se fosse, sei lá, um estômago, aí tinha um negócio, parecia sangue, era ridículo aquilo lá, mas eu olhei e falei, uau, isso é legal demais, tirei várias fotos, assim, eu achei fantástico aquilo, eu achei fantástico, era uma coisa que me incomodou, mexeu com a minha visão. Quando eu vim aqui, eu ainda não ouvi nada, assim, eu também não vou falar que eu sou uma frequentadora de MARP, que eu sei tudo que expõe lá, mas não foi feito pra gente, isso é uma coisa que poderia mudar. É um pensamento em conjunto, sabe? São políticas públicas. É falar, olha, Ribeirão tem uma população de 700 mil habitantes. A maioria das pessoas moram na região periférica da cidade. Essas pessoas são pessoas que produzem cultura independente da gente. Agora a gente também vai começar a democratizar. A gente vai fazer de uma forma sustentável e orgânica, inclusão social, diversidade social. E vamos colocar uma exposição que eles vão gostar de ver. E a gente vai também chamar os ônibus das escolas públicas, aí o filho vai chegar em casa e falar, mãe, eu vi uma exposição super legal e que você vai gostar. Era um monte de mulher pintada, era um monte de mulher não sei o quê. A mãe vai se interessar, vai estar ali no ponto de ônibus, porque todo mundo pega ônibus, e vai querer entrar para ver. Porque é desinteressante, não é feito pra gente. Também a luta que é o artista expor ali, porque... Podcast. Eu conheço artista que foi expor e ele pedia praticamente, quase que pelo amor de Deus para alguém ir lá e ver o evento que ele estava produzindo, porque ninguém ia lá ver. Ninguém via. Então, assim, é meio que uma obrigação. Eu vou expor o seu trabalho. Se a pessoa vier ver, legal. Bem. Se não vier, beleza.
Então, isso aí é muito ruim também, né? Tanto para quem vai visitar, quanto para quem vai expor. Sim, exatamente. Plano de comunicação de Ribeirão é uma coisa muito defasada. Mas também o problema é muito essa falta de trabalho de rede, né? Que você já tinha falado. Tipo, a pessoa expôs, mas tipo, não teve muita divulgação. Então, para quem é interessante, às vezes não sabe que tem aquilo. Não é que nem tipo, aqui no Sesc, às vezes tem algumas coisas, tem um livrinho que mostra pra gente as coisas que vão ter aqui no Sesc. Então você se programa, você vai lá ver, sabe? Então eu acho que também isso é muito problema, esse trabalho de rede entre esses artistas também, entre todo mundo, né? E também o interesse das pessoas irem ver, porque também ninguém se interessa muito por aí. Um plano de comunicação municipal, né? As pessoas quererem ver e o público, o setor público querer divulgar, né? Um dos exemplos eu vejo 2 galerias, vejo assim, eu entrei uma vez só, a Marcelo Guarnieri e o Instituto Figueiredo Ferraz. São bem pertinho umas das outras. São bem perto e elas estão numa localização um pouco mais elitizada, vamos dizer assim, né? E o mais louco de tudo é que o Instituto Figueiredo Ferraz, ele é considerado o maior, não sei se é maior ou se é o mais completo, ou alguma coisa assim, de museu na América Latina. Então, você vê que dentro de Ribeirão tem esse tipo de situação. Existe um museu que atende, né, uma galeria, na verdade, que atende isso, mas que não é tão divulgada. E são obras muito boas que tem lá dentro. As pessoas não conhecem. Quando tem alguma coisa, parece que é fechado, que é o que ele falou, que parece que não tem essa divulgação, não tem o livreto. Eu pareço a louca do jornal, porque semana passada eu vi assim, ó, pegando vários do Sesc, porque tinha muita coisa nova, que semana retrasada não tinha. Então, é um pouco mais acessível. Agora, quando você tem um espaço desse, com uma situação dessa, e não é divulgado, aí eu fico pensando, para que faz? Não para que faz, mas assim, que público que eles querem atingir? Né? Parece que quando você ensina o povo luta contra aquilo e eles não querem que as pessoas fiquem sabendo. Então, para que público que eles estão fazendo? Eu, particularmente, trabalho na esquina do Instituto com a galeria do Marcelo. E eu passo lá todo dia. Quando eu mudo de rota, ou é na rua de cima para o Instituto, ou é na rua de baixo para passar na frente da galeria. E eu estou ali na esquina. Eu estou ali na esquina trabalhando com cultura também. E eu penso a mesma coisa. Eu estou no setor privado e eu passo lá na frente, até hoje eu não sei se eu posso entrar na galeria do Marcelo Guarnieri. Eu não sei se eu posso chegar lá, bater e falar, oi, tudo bem, posso ver o que está acontecendo aqui? O Figueiredo Ferraz é um instituto também em Ribeirão que eu nem sabia também que tinha em Ribeirão. Uma vez eu mudando de rota, passei lá na frente e falei, caraca, isso aqui não é importante? Pensei comigo, né? Falei, acho que isso aqui é muito importante, já vi isso em algum lugar que era importante, deixa eu pesquisar. Aí eu também saí pesquisando. Da América Latina, ele é o mais importante. Só que tem em Ribeirão. Tem pra quê também? Pra quem? Essa que é a pergunta, tem pra quem? E é complicado para a gente, como pessoa civil, bater lá e falar, oi, tudo bem, eu posso entrar? Aí a pessoa vai falar se você pode ou não pode, aí você não sabe o que você faz com essa informação, se você entra e visita, ou se você sai falando para todo mundo que você pode ver e leva uma galera para ver, sabe? Fica. Ribeirão é uma cidade que é isso, falta comunicação. Falta comunicação, falta trabalho realizado em rede, faltam coisas, a gente não sabe o que fazer com todas as ferramentas que a gente tem. É uma cidade que, assim, gente, fez 163 anos, Ribeirão. É uma cidade antiga. É uma metrópole. Desde 2016, Ribeirão é uma metrópole. A gente tem 700 mil habitantes, está indo para 800 mil habitantes. Isso o que conseguiu fazer na pesquisa, né? O que eles conseguiram captar. Suponhamos que Ribeirão tem 800 mil habitantes. Muita coisa. São muitos institutos, são muitos espaços culturais que a gente não conhece. Mas é mais uma ideia de uma cidade inteligente, uma cidade criativa. Que tal um folheto com tudo o que existe na cidade, com dias na semana, que nem tem no Rio, né? Porque no Rio é assim, tem um lugar que você está andando, você vê o Museu da Manhã, aí você vai para o Museu de Arte Moderna, aí você fala, oi, tudo bem? Hoje é quarta.
hoje eu posso entrar, é só você vai lá e pega o bilhetinho e entra. O Museu da Manhã também, você vai lá, pega o bilhetinho e entra. Ah, eu vou ali no CCBB também, aí você vai lá, entra, sabe? Ou então você vai no Museu do Correios, aí você chega no Museu do Correios, ah, tá fechado, hoje é segunda. Mas de segunda abre o CCBB, porque eles sabem que o Correio está fechado. Eles fizeram esse trabalho juntos, o dia que um está fechado, o outro abre. Na terça, se o CCBB está fechado, o Museu da Manhã vai abrir. E aí vai ser gratuito. E Niterói, que é uma cidade com o mesmo porte, inclusive Niterói parece muito com Ribeirão. É uma cidade assim, quase no mesmo porte, quase nas mesmas atividades culturais, assim. E tem o MAC, né? Museu de Arte. E lá também, assim, tem um dia que você entra, é gratuito. Você entra e tem várias coisas acontecendo e você vê e tal. E aí tem um morador, políticas públicas, dentro de um instituto. Que hoje a Prefeitura de Niterói trabalha, né, com o MAC, só que assim, eles pensaram, o morador de Niterói tem direito a entrar aqui todos os dias gratuitamente. Uma pessoa que é estudante, ela paga meia. A pessoa que é idosa, paga meia. Paga para entrar. Ah, tal dia, tipo quarta-feira, que eu não lembro qual foi o dia, acho que é quarta. Você entra lá de graça e você tem acesso àquilo. Então, se você não pode pagar, uma hora você vai conseguir ver aquilo. Algum dia você consegue ver aquilo. E é muito fantástico, é muito legal que eles pensam tanto quem está lá dentro quanto quem está vindo de fora ter acesso àquilo. Então é isso, é pensar. A gente tem muitas coisas, tem muita potencialidade, tem muitas pessoas. E aí, o que a gente está fazendo com isso? Nada. São lugares afetivos, são lugares criativos, são lugares com potencial, são pessoas com potencial, porque existe formação, como eu falei para ela, existe muita formação, existem muitos profissionais, mas as pessoas estão saindo de Ribeirão para ter acesso àquilo que eles não têm aqui dentro. As pessoas estão indo para São Paulo, porque em São Paulo tem várias pessoas diferentes, mas Ribeirão também tem. A ideia é essa. A Ana Reis, ela falou, como fazer com que as pessoas não queiram sair da sua cidade? Como fazer que as pessoas que moram numa cidade que venta muito não queiram ir embora da cidade porque a cidade venta muito? É trazer propostas para ser uma cidade boa para você viver. Uma cidade sustentável, uma cidade agradável. É produtivo. Ribeirão é uma cidade produtiva. São Paulo também. São Paulo as pessoas trabalham o dia inteiro, ficam no trânsito, ganham bem, mas gastam mais do que ganham. É uma cidade muito produtiva, mas também existe aquele momento que, hoje eu acordei com vontade de sair, eu vou lá para o Ibirapuera, sabe? A gente tem lugar, Ribeirão também, mas o que a gente está fazendo com esses lugares, né? Para que serve aquela plaquinha ali do MARP? Para que serve o instituto? Para que serve a galeria? É justamente isso, é mais para incomodar também a gente de querer fazer, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então, é isso, é trazer essa ideia, essa questão crítica, né? E a gente pensar em formas de fazer isso juntos. Criar uma rede. Vou para frente, que a gente parou aqui. Isso aqui tem mais alguma coisa que alguém queira falar? Não? Tá tranquilo? Vamos lá, então. Bom, já dito tudo o que foi dito, já discutido tudo o que foi discutido, o que são coisas, na prática, que a gente poderia chamar de economia criativa? Porque a gente já entendeu que uma cidade criativa é ter afetividade, então a gente já tem afetividade em vários lugares. A gente entendeu que economia criativa é aquela coisa que foi construída e tal, e que hoje é essa economia criativa que a gente vê, né, tanto no Brasil. E eu peguei um exemplo que muito me chamou a atenção e que particularmente eu gosto muito, que é o Tecnobrega. O Tecnobrega é o maior exemplo... Tá vendo? Eu sabia que ia ter alguém que é maravilhoso. O Tecnobrega é um super exemplo de economia criativa e desenvolvimento territorial. Contextualizando o Tecnobrega, para aquilo que a gente ainda não sabe, assim, Tecnobrega é uma música feita no norte, também em regiões periféricas. O norte já é periférico para a gente que vive no eixo Rio-São Paulo, né? Ele já é descentralizado. Para pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas pobres, lá era pior ainda. Era pior ainda. E fazendo uma música que no nome tem brega, piorou, né? Nossa, Tecnobrega, que coisa feia. Porque assim, era o brega antes, aquilo que a gente conhecia como brega, só que eles pegavam equipamentos e eles mixavam. E aí foi onde surgiu esse Tecnobrega. Para limpar a casa é ótimo. Para limpar a casa é ótimo. O que foi pensado, então, nesse trabalho? Vamos passar na ordem do... Não tem uma ordem aqui, eu peguei isso aqui, gente. Isso aqui é no livro do Ronaldo Lemos.
e ele tem um livro que se chama Tecnobrega. Inclusive é um livro muito bom, muito legal mesmo, que assim, eu li em 3 dias, é bem gostosinho de ler. Ele explica que as pessoas que criaram Tecnobrega, eles criavam no fundo de casa. Gostavam de brega, tal, ia lá e mixava os brega no fundo de casa. Aí começaram a surgir os artistas do Tecnobrega. Então tinha um artista Tecnobrega. Aí o artista Tecnobrega falava assim, ó, chegava no cara que era dono da casa. Cadê? Aqui, a casa de show tá pra cá, né? A casa de festas. Aí tinha a casa de festas. Aí ele chegava no dono da casa de festas e falava, oi, tudo bem? Então, eu posso fazer uma festa aqui e tal? Tecnobrega, já tem uma galera que gosta muito de mim lá, do meu território. Não, vamos fazer então. Aí eles pegavam uma caixa de som, dos festeiros também, pegavam isso aí, você ia anunciando que ia ter a festa, Tecnobrega, que ia ser em tal lugar e tal. E o cara do festeiro, que também conhecia o cara da casa de show, contratava a galera da aparelhagem, para levar a aparelhagem para o lugar. Então, eles levavam a aparelhagem do lugar e eles também alugavam, gente, a nave espacial. A nave espacial é a parte mais legal do Tecnobrega porque é uma estrutura gigantesca, cheia de brilho, cheia de luz, assim, que tem som em cima, tem som embaixo, tem som atrás, e eles alugavam aquilo. E era super legal como eles faziam isso, porque era o festeiro também que passava o contato do cara, ou então o dono da casa de festa, e o artista ali trabalhando, e o artista pegava as suas músicas, que fazia no fundo de casa, pegava um amigo e falava, você tem aquele aparelhinho pra gente gravar para eu começar a vender meu CD? Porque aí no dia que eu for tocar na casa de festa, eu vendo. E aí eles faziam isso. E aí eles começaram a gravar esses CDs e eles vendiam, que a gente chama de pirata, mas não era pirata, ele estava fazendo o trabalho dele. Ele tinha que vender o CD dele. Então ele fez, e aí tinha os vendedores da rua. Gente, o livro é tão legal que ele mostra que tinha fã-clubes, assim, que pirava, tinha camiseta da banda, do Tecnobrega, do artista de Tecnobrega. E aí esses caras que vendiam na rua, vendiam a rodo, vendiam CD a rodo. Aí a gente pensa, tá, legal. E quando não se vendia mais CD? O que as pessoas fizeram? Eu não sei se vocês perceberam em Ribeirão, aqui as cidades, porque o pessoal que vem do norte e tal, eles vêm muito para a região de Ribeirão. Eu não sei se vocês já perceberam uma época que todo mundo andava com pendrive no pescoço. Porque no norte, todo mundo andava com pendrive no pescoço. Aquilo era o que mudou a reprodução não autorizada, que era de CD. Todo mundo tinha um pendrive. Todo mundo vendia um pendrive. Comprava muito pendrive, vendia no dia da festa. O cara também que vendia na rua vendia pendrive também. E isso é o maior exemplo, porque hoje todo mundo conhece aquela música. Essa é a Dança do Pará. Todo mundo sabe de onde vem. Todo mundo conhece. A Gabi Amarantos é um exemplo disso. A Joelma, que eu usei como... Porque a Joelma, gente, para eles, assim... deusa, ela pegou o Tecnobrega e mandou para o mundo. Ela foi para o Faustão. A Gabi Amarantos foi para o Faustão tocar Tecnobrega. Banda de Javu. A gente conhece a banda de Javu. Quem não conhece? Sabe? Aquilo desceu e bombou. Hoje, a gente tem Pablo Vittar fazendo Tecnobrega. A Preta Gil, que exaltava muito, ama Tecnobrega. O Tecnobrega tá assim, tem bandas hoje, bandas queer, tal, que fazem Tecnobrega. Gente, é maravilhoso. Como isso se desenvolveu. É maravilhoso ver que começou no fundo de casa de pessoas periféricas, pessoas que não tinham dinheiro, mas que queriam fazer um negócio para agradar o público, e hoje se tornou o que é o Tecnobrega, o que a gente conhece, que é fantástico. Então, assim, eu precisava muito pegar esse exemplo, e eu peguei um outro exemplo, que é a Laboratório Fantasma. A Laboratório Fantasma, que foi criada pelo Emicida, né, junto com o irmão e tal, eu trouxe até um vídeo, não sei se eu vou conseguir trazer. Esse vídeo é um vídeo dos 10 anos de Laboratório Fantasma. Como que eu faço? Cadê o... Você consegue colocar um vídeo aqui pra mim na... Não. Preciso arrastar isso aqui pra algum lugar. Não.
Calma, pega minha apresentação. Ah, tá. Isso. Grande. Que legal, produção de CD em casa. Bom, a Laboratório Fantasma, ela começou então como uma produtora também de fundo de quintal, assim. Eles faziam um CD deles, a arte do CD e tal. Mais pra frente se tornou uma marca de camisetas, né? Começou com aquela frase "A Rua é Nós". E aí isso virou também uma marca, a Rua é Nós, todo mundo já sabia que se tratava do Emicida, que se tratava do que ele fazia. E ele fez um álbum dessa... Ai, que beleza. Desde que hora essa que tá aqui, né? Acho que foi. Agora. Aí, voltou. Vocês estão me ouvindo? Só no podcast que deu errado. Mas... E aí,
Eles fizeram, né, essa roupa, eles iam lá, levavam a arte da roupa, colocavam na camiseta, e isso foram vendendo também quando eles faziam show. Depois que eles fizeram isso, eles começaram a gravar também as músicas de maneira independente, apesar de que a gente sabe que sim, que o Emicida fez ligações com outras gravadoras, ele participou de outras gravadoras, ele não faz totalmente independente, porém ele construiu aquilo que ele desejava, que era ter a produtora dele. A Laboratório Fantasma alcançou também outros grupos de pessoas que também trabalhavam com o hip hop, e aí eles fizeram aquelas produções, né, sempre em trabalho juntos, assim, em rede, em featuring, né, que a gente chama, que é fazer aquelas músicas juntos, e foram agregando mais pessoas, eram 3, e aí começou a 4, e vinha mais gente, mas eu também trabalho com hip hop, aí começou a produzir, eles produziram Carreira, a Drica Barbosa, que é muito conhecida, também ela entrou na equipe, aí ela fez um CD dela, o álbum dela, na verdade, a gente não usa mais CD, mas o álbum dela foi realizada pelo Laboratório Fantasma. Eles, com essa marca de roupa que era pequena, que eles mandavam para a estamparia, eles criaram a Laboratório Fantasma, a marca Laboratório Fantasma, já tinha um site, e essas roupas foram para o Fashion Week. Eles colocaram pessoas negras para desfilar, como uma forma de representar de onde eles vieram, de representar para que as roupas eram feitas, com muitas marcas étnicas, né, muitas roupas étnicas no Fashion Week. Não satisfeitos, eles começaram a fazer parceria com lojas de departamento, por exemplo, acho que foi a Riachuelo, a CIA, e começou a vender as roupas da Laboratório Fantasma com outras estampas, outras estruturas, mas sempre assim, trazendo o mesmo ideal, né? E assim, a gente vê muito total economia criativa no Laboratório Fantasma, que eles começaram com música e hoje eles fazem as roupas no Fashion Week, tem também o audiovisual, porque eles fazem produção de videoclipe e é super legal. E a ideia era isso, era pegar duas produções de música diferentes, de territórios diferentes, mas que alcançaram uma proporção muito grande através daquilo que a gente conhece como economia criativa. Aquilo que pode não existir tantas pesquisas, podem não existir tantos trabalhos sobre a economia criativa, mas quando a gente faz uma análise, ela passa muito mais daquilo que a gente acredita ser algo. A gente consegue ver características da economia criativa nessas coisas, né? Muito forte, é muito, muito fato, assim. A gente vê o Emicida levando o Laboratório Fantasma para o Fashion Week, mas ele é um cantor de rap, foi assim, querendo ou não, um momento muito histórico. Principalmente para pessoas de território periférico, principalmente para pessoas negras, como ela mesma diz. Isso mexeu também com a autoestima, porque você coloca pessoas negras para desfilarem no Fashion Week. Você usa isso, você usa essa economia criativa para propagar a diversidade cultural, mas a inclusão social. E a Laboratório Fantasma, mesmo fazendo parceria com a Sony, se não me engano, é autossustentável. Ela hoje é a Laboratório Fantasma, ela não precisa dessas parcerias, ela não precisa de apoio para fazer isso, ela precisa somente de trabalho realizado em rede, de pessoas que se identificam com aquilo e que fazem aquilo acontecer. Alguém tem horário? 20? Tá, então já vou indo agora para as considerações finais, mas não tão finais assim. Eu vou deixar alguns questionamentos que eu espero assim. Eu queria fazer uma dinâmica, se vocês acharem muito difícil, vocês me falam. A ideia é pensar, apesar da não existência de políticas públicas em economia criativa em Ribeirão Preto, quais iniciativas podemos tomar para potencializar a criatividade local? E como tornar tais iniciativas sustentáveis, social, cultural, ambiental e economicamente? A ideia, então, é assim. Acredito que todo mundo trabalha com coisas bem distintas aqui. Vocês
pensarem ou sozinhos ou em grupos, em coisas, em criar coisas que vocês poderiam fazer em rede, em Ribeirão, através de lugares afetivos, de ideias criativas, coisas assim que seriam iniciativas mesmo para Ribeirão que você conseguiria fazer, se dependesse só de você. Então, assim, como está acabando, ou a gente pode fazer assim, ou a gente pode passar para vocês falarem o que vocês acham, quais são as iniciativas que vocês tomariam através da realidade de vocês, através da cultura produzida no território de vocês. Alguém? Melhor o quê? Passar? Então, tá. Onde que eu começo? Posso começar dali? Ótimo. A Vicky arrasa. Arrasa. Eu estava ainda pensando sobre os lugares afetivos, mas na verdade não são lugares que me trazem afetividade, mas sim curiosidade. Em duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu nunca tive, mas que eu tenho a sensação de sentir a falta, é de cinema de rua. Eu não sei porquê, mas é que eu vejo prédios antigos que foram cinemas e que se transformaram em outra coisa. E eu meio que sinto falta disso de alguma maneira. Porque eu gostaria que as pessoas frequentassem a rua mais em Ribeirão Preto. A ocupação dos espaços públicos. Em outro ponto, eu vejo casarões que estão abandonados. Alguns, nesse momento, eu fico muito feliz, estão sendo restaurados. E quando aquele casarão ali da esquina estava aberto, eu pirei assim na rua. Falei, não, a gente tem que entrar agora. Não, a gente vai atrasar para o almoço, não importa, eu preciso ver. Porque eu tenho essa necessidade de ver esses espaços sendo ocupados, esses prédios antigos sendo restaurados, porque isso é um marco de um momento. E eu acho que isso não pode ser destruído, demolido e construído algo em cima, porque aquilo cria uma característica nova do nosso tempo, sim, mas já existem essas características e isso tira um pedaço da nossa história. Então, a minha proposta seria essa restauração desses lugares e a ocupação deles pelos movimentos, que muitas vezes não tem uma casa, não tem um lugar para atuar, para reunir, um lugar seguro, e fazer desses lugares um lugar seguro. Então, por exemplo, ter uma sala onde as pessoas podem ir lá e estudar, e que aquele lugar seja atrativo e convidativo para as pessoas entrarem, porque eu trabalho num instituto onde ele não é convidativo. E eu gostaria que esses lugares fossem assim. Então, essa seria a minha proposta, a restauração desses casarões e a utilização dele pela população de alguma forma. Fantástico. Bom, a forma como eu vejo de atuar, na verdade, eu não tenho muito poder, né? O que eu tenho é a comunicação, que eu faço disso uma rede mesmo, crio uma rede mesmo, e divulgo trabalhos de amigos e parceiros nas minhas redes. Então, é uma forma de manter essa proposta viva, né? Ali. Talvez não seja sustentável, porque é por um tempo, né? Mas é a maneira como eu tento canalizar isso. Pode falar. O que eu pensei é sobre o lugar afetivo, sobre a Praça 7 de Setembro. E mesclando, fazendo trabalho em rede, com as atrações que tem no centro. Junto com a gastronomia, porque, né, tem pessoas que gostam muito de comer aqui. E então fazer tipo um festival com as atrações. O pessoal do centro, então o pessoal que faz o trabalho de estátua, o pessoal que canta, o pessoal que faz apresentação como Michael Jackson, mesclando isso com um festival tipo de food truck, só que colocando comidas mais periféricas. Então, tipo assim, fazer uma coisa gourmet da periferia. É uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, com trabalho com rede, seria bem legal, porque você pega o som de algum lugar, põe uma carretinha de som, os artistas vão ficar lá, então é uma forma deles ganharem dinheiro e mostrarem também o trabalho dele. E também é uma forma de a pessoa que vende seu hambúrguer, seu cachorro quente, ou sei lá o que, na periferia, ser reconhecido num lugar que não seja só a sua periferia, não só o seu habitat ali. Então, ele abrir para Ribeirão também, sabe? Então, eu acho isso legal. Aproveitando um momento de considerações finais, depois de
tudo que a gente ouviu, a gente chega numa conclusão que parece que a cultura local não tem um bom network. Entende? Infelizmente, eu vejo que são as mazelas do capitalismo. Não quero cuspir no prato que a gente come, mas se não traz lucro para a pessoa, ou se não traz algo que ela precise, parece que não vai para frente. Então, tipo assim, se tivesse uma exposição de quadros que valem 1 milhão aqui em Ribeirão, viraria notícia e as pessoas teriam curiosidade. Agora, de uma pessoa que venceu suas próprias batalhas no quintal da sua casa, não gera, entendeu? Não gera atenção pública. E aí eu pego o exemplo do Emicida. Ou você gera algo nas pessoas, que na maioria das vezes é por interesse, igual que eu acabei de falar, ou você vence por uma avalanche numérica. Né? É o caso dele, é um cara pobre, né? Mas o que veio dele agradou muitas pessoas. Então eu vejo assim, se não houver uma união do que a gente já tem, e agregar novas pessoas, e a gente não gerar um número massivo para popularizar isso, vai ser difícil mesmo, né? Porque a gente está falando aqui, na maior parte das vezes, não de todos os exemplos que nós damos aqui, não de classe alta, né? Inclusive o hambúrguer do Davi é ótimo. Por isso que ele deu o exemplo, é verdade, entendeu? E assim, eu não tenho amigos ricos para tornar isso visível e fazer isso entrar nos ciclos mais altos, mas eu tenho vários amigos, entendeu? Então a gente acaba tendo que vencer esses obstáculos através do número, né? E tem um grande ditado que fala, quem não ajunta, espalha, né? Então se a gente não se unir, ajuntar, talvez a cultura não se expanda. Verdade. Bom, o meu é que eu sempre gostei de shows, eu sempre fui muito shows, e é uma coisa que eu sinto muita falta em Ribeirão, assim. Eu lembro da época, eu sempre, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz com os meus pais aí no Carnabeirão. Quando eu morava no João Ross, o Carnabeirão era ali do lado, então eu sempre ia com eles. A gente ficava de fora, assim, mas eu sempre ia. E é uma coisa que são eventos que eu sinto muita falta. Sei lá, os shows que tinham na Feira do Livro, esses festivais grandes, assim, e acessível para todo mundo. Por exemplo, João Rock era uma coisa que eu gostava muito, só que hoje em dia eu não acho o João Rock acessível. Então eu sinto muita falta de shows. Fora da realidade, sério. Eu pagava, tipo, R$30. E eu sinto muita falta de shows, eventos acessíveis para todo mundo, porque não é todo mundo que pode pagar. Às vezes, por exemplo, virada cultural, não sei o que aconteceu, não existe mais. E a gente vê, tipo, a virada cultural de São Paulo, que é uma coisa gigantesca, assim, para todos os lados tem, Ribeirão não. Isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, que poderia ser feito em rede. Sim, e ser feito em rede e de uma maneira extremamente sustentável, né, ali, entrando com a sustentabilidade social. Todo mundo teria acesso, porque tinha acesso quando tinha aqueles shows de artistas conhecidos na Feira do Livro, de uma maneira cultural, porque todo mundo consegue ter acesso àquilo culturalmente, aí levar o seu, mas também receber o do outro, né? Nem que seja da indústria cultural, nem que seja aquilo que está na indústria, aquilo que está sendo tocado, mas a gente ter acesso àquilo, ver aquilo, porque a gente não consegue. Quando tem, por exemplo, um festival como o João Rock, né? Ambiental, porque era feito aqui na esplanada, mas não tinha nenhum problema ambiental. Quando as pessoas jogavam as coisas no chão, já tinha os catadores que faziam lixo seletivo, era super legal, acontecia muito. Então, você terminava de tomar um negócio, já passava o cara, você já dava para ele. Era sustentável, ambientalmente falando, e também econômico, porque aquilo trazia pessoas de fora para Ribeirão. Era fantástico, tinha gente que vinha da região só para ir nesses shows, só para ter acesso a esses shows. Então, realmente, tem coisas que existiam aqui que hoje... Eu acho que também movimenta a economia, porque também tinha a galera que levava milho, essas coisas, churros, vendia ali. Então, eu acho que tinha essa rotatividade muito grande para todas as áreas. Assim. E é uma coisa que tiraram, é uma coisa que eu sinto muita falta. Sim, verdade. Eu não sou de Ribeirão, e a primeira vez que eu vim para cá, me mudei para cá, eu achei incrível quão arborizado que é Ribeirão. Todos os cantos têm parque, e aí eu fui até o bosque. Eu falei, nossa, tem um zoológico, deve ser muito legal. E quando cheguei lá,
tudo que eu senti foi um aperto no coração, porque aqueles animais, não sei qual é a questão de financiamento, de apoio e tudo mais, mas eles estão meio abandonados. E eu sou bióloga, e eu olho aquilo e falo, gente, questões tão simples poderiam, sabe, ser feitas para que tivesse uma qualidade de vida tão maior. Sim. É aquela questão de, o animal tá lá, tipo, no sol, não tem sombra para ele. E nesse calor de verão é uma coisa quase impensável. Aquela água é praticamente uma banheira, sabe, de água quente. Sujo, não tem limpeza. Então, são pequenas coisas que se tivesse uma limpeza melhor, se tivesse, sabe, até as placas de qual animal tá ali naquele espaço, tá errado. Sabe, tem coisa que, tem placa que o animal não tá certo, aí tem outros que não... Gente, é um lugar que tem muito potencial para atrair pessoas, sabe, para você ir no fim de semana, passar a tarde, e eu não sinto vontade de ir lá. Sim. Eu que era para ter vontade, não sinto. E eu queria saber até se alguém sabe quem cuida de lá e se tem verba. Não, exatamente, se tem algum projeto para ter algum tipo de... Porque é isso, sabe? Sim. Mas está em andamento? Porque... consegue verba para dar um up lá. Pois é, porque tem estrutura. Não, e eu imagino. Não, eu imagino que não tem como. Porque só para alimentar aqueles animais é muito dinheiro. Então, justamente isso, assim, para pensar em cidade inteligente, cidade criativa, a gente está pensando em coisas que a gente poderia criar, mas não necessariamente a gente precisa criar alguma coisa. A gente só precisa preservar aquilo que já existe. Aqui em Ribeirão é um exemplo de que muitas coisas que existem não são preservadas, né? Muitas coisas que, por exemplo, os palacetes, os patrimônios que são tombados aqui na cidade, que agora estão sendo restaurados, agora, depois de tanto tempo parado, é alguma coisa, é o que vai motivar com que as pessoas queiram ir. Por exemplo, o zoológico, né? As pessoas queiram estar lá, as pessoas queiram participar daquilo. Preservação já é uma forma de você tornar a sua cidade mais agradável, de você fazer com que o ambiente que você vive, o local, o território que você vive, seja mais agradável e seja mais convidativo, inclusive, né? Para que não tenha você que veio para Ribeirão e viu isso, imagina as pessoas que moram aqui. Imagina as pessoas que vêm de fora só para ver isso. Ah, vamos lá no zoológico, você chega lá e assusta. Sabe? É justamente isso, é pensar em formas de preservação daquilo que já é existente na nossa cidade. A gente pensando em criar, né? A gente sempre pensa em criar, mas tem como preservar também. O que mais? O podcast. Eu acredito que seja só a parte cultural e ambiental, aqui em Ribeirão, no caso. Porque são os únicos setores que não têm incentivo nenhum. A gente visitou a estação Mata Santa Teresa, que é a estação ecológica de Ribeirão Preto, está abandonado. Teve uma queima lá e faz 3, 4 anos que houve essa queima, e agora que está entrando uma construtora para fazer uma compensação ambiental, porque o governo mesmo não foi lá fazer essa compensação, essa manutenção. E a questão que ela falou do BOS também, não tem incentivo nenhum do governo, vai precisar privatizar para entrar um cuidado melhor. E não adianta, por exemplo, falar assim, o que a gente pode fazer? A gente não tem acesso, nós somos restritamente isolados para não poder contribuir, não poder ajudar, e como cidadão, como civil. Então, tem essa dificuldade também. Onde a gente consegue, a gente trabalha. Onde a gente é barrado, infelizmente, não tem como. A gente não consegue atuar, né? Fica de mãos atadas com muitas coisas. Você. Eu só queria pontuar que eu sinto falta, por exemplo, Ribeirão, do tamanho que ela tem uma estrutura para ter um CCBB. Então, eu acho que, assim, esses palacetes que estão parados, se é difícil para eles, de repente, construir, por que não
utilizar dos palacetes, ou do MARP, ou qualquer estrutura que já esteja feita e é patrimônio de Ribeirão, para fazer um trabalho em cima disso. Porque nos outros lugares, eles são abertos ao público. Sim. É fácil você ter acesso. Uma das coisas que eu estou tentando, tá na última cidade, que está em Brasília, a exposição do Basquiat. E, assim, sempre eu desencontrava. Eu fui para a casa da minha família em Belo Horizonte, a exposição chegou uma semana depois, eu fui uma semana antes. E, às vezes, se estivesse aqui, porque não ia movimentar só Ribeirão, ia movimentar a região inteira. Muita gente ia vir de fora e ia gerar uma curiosidade. Poxa, o palacete foi restaurado e agora, por mais que viesse que venha de um banco, que venha de uma coisa privada, mas ainda assim vai ser aberto ao público. Eu acho que isso faria muita diferença, né? Ela pontuou que a parte de sustentabilidade, né, ambiental e cultural não tem, mas não tem porque falta. E às vezes é difícil a gente querer pegar de órgãos públicos. Então, de uma certa forma, se o privado consegue ajudar e isso movimenta, isso melhora a qualidade de vida da população, por que não tentar? Eu sei que é uma questão bem complicada. É uma questão mercadológica, né? É marketing. A partir do momento que você, empresa privada, leva o seu trabalho para uma cidade, você quer que ela tenha acesso, que ela tenha retorno. É marketing. Apesar de que sejam coisas que estão funcionando, como, por exemplo, Itaú Cultural. Itaú Cultural que também tem edital de cultura, que é acessível, né? Pessoa física e jurídica pode cadastrar o seu projeto na plataforma. É uma coisa que não tem mesmo em Ribeirão. A gente tem só o banco, Unibanco. Mas, assim, é interesse, né? Vou para Ribeirão fazer o quê? Se o que tem lá não é potencializado. Até a questão da empresa, assim, o que eu estou ganhando com isso, né? Sim, o que eu estou ganhando com isso, né? Porque, por exemplo, eu vou terminar, faltam poucos minutos. Sim, por exemplo, né? A ONU faz... Acabou? Tá, é a última coisa. A ONU faz um processo seletivo de cidades criativas. E a cidade criativa que vê que é criativa se candidata. Ela se candidata. Ribeirão é uma cidade criativa. Não se candidatou. Será que ela não se vê criativa? Será que eles não enxergam o potencial que está existindo aqui? Então é justamente isso. A gente pegar o que existe, criar coisas, tentar reunir todo mundo, fazer trabalho em rede, pegar um na mão do outro, porque é o ditado, né? Se você não junta, você acaba espalhando, né? Como acabou, eu vou agradecer a presença de vocês. Obrigada por estar aqui, obrigada por construir isso comigo, porque é uma coisa que eu aprendo, não ensino, porque eu só passei aquilo que eu já aprendi um dia também. E é isso, né? Aprendizado é uma coisa que a gente só tem a acumular. E eu acumulei muito aprendizado, eu aprendi muitas coisas, eu quero muito pegar várias ideias assim e colocar também na prática, porque é muito bonito a gente vir aqui falar de economia criativa, mas você trabalha com isso e não faz nada por isso, né? Eu também sou a maior pedidora de Ribeirão, eu vejo coisas legais, assim, peças de teatro e tal, e eu fico perguntando, não vai para Ribeirão? Vamos para Ribeirão, vou lá no Twitter também e peço, e não vem, né? Mas... Bom, e se alguém quiser saber mais coisas, se alguém quiser também que eu envie a tese que eu falei para vocês, é só me pedir por e-mail, é esse, e a gente conversa, enfim, a gente constrói coisas. Muito obrigada.